culto de Santa Ceia é diferenciado. A gente vê que está uma movimentação diferente e vai passando o tempo, vai chegando o desenvolvimento do culto, vai enchendo aqui. Tem uma multidão de pessoas lá fora. Eu não lembro quantos pastores, quantas pessoas a gente batizou hoje. Tem um número? 65 pessoas desceram as águas nessa noite para a honra e para a glória do nome do Senhor. E eu sei, pode aplaudir aí. Amém. Pastor Amaro, pastor Paulo esteve lá fora fazendo a confissão de fé. Pastor Amaral mencionou no início do culto, mas a maioria das pessoas ainda estavam batizando lá seus familiares, que também fizeram uma cena linda. É tão gostoso a gente fazer ali na frente, né? Porque tem aquela escadaria, parece uma passarela de pessoas. Estava assim, uma noite extraordinária e a água estava quentinha. Pergunta para quem foi batizado lá, que ele vai falar: olha, estava maravilhoso. Chega, quando subir, fazia assim, ó. Aí falava: pastor, é filho? Eu falei: é o Espírito Santo que está revestindo agora esse jovem, essa homem, essa mulher com o poder de Deus. Mas foi e tem sido uma noite marcante. E você pode ver que não para de chegar gente e encher. E vai ser a nossa alegria poder servir Santa Ceia para essas pessoas. E deixa eu só ver, eu sei que tem muita gente entrando, eu sei que tem muita movimentação e eu estou dando tempo para as pessoas entrarem. Mas eu vou pedir novamente, só aqueles que se batizaram no dia de hoje, eu vou pedir que você fique em pé e levante as duas mãos. Quem se batizou hoje, fica em pé, isso. Quem se batizou vai levantando. Tem muita, olha quanta gente aqui, olha quanta gente lá em cima. Deus abençoe vocês. Eu quero servir Santa Ceia para esse grupinho aqui na lateral aqui, pessoal muita gente também do Templo Sede. Meus amigos, meus irmãos, a pastora Nayane falou, e quem melhor do que ela, né? Para lembrar você, dia 10 de junho, ela tem se empenhado junto com toda a equipe para fazer um trabalho extraordinário. Eu nem estou pisando no teatrão, pisei pela primeira vez para fazer esse vídeo. Ela com a equipe estão tocando isso para frente. Deus te abençoe, meu irmão, muito obrigado pelo teu empenho. Vai ser uma festa muito bonita, extraordinária, e você precisa estar lá, tá bom? Essa aqui é a última Santa Ceia, culto de Santa Ceia geral antes da nossa festa. Não é apenas a festa de 82 anos. Nós vamos fazer uma Santa Ceia para 6.000 pessoas nessa noite, todos juntos. Então a próxima Santa Ceia geral nossa já tem data, local e horário marcado. Vai ser no dia 10 de junho, lá no Teatrão, tá bom? E você já está convocado. Eu quero pedir, eu sei que tem muita gente entrando, mas eu quero pedir a atenção da igreja nesse momento, e silêncio da igreja, para a leitura da palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Nós estamos pregando, falando sobre o Espírito Santo. Aqui no Templo Sede, nós estamos na série de mensagens pentecostal, e nós estamos vendo, estudando, entendendo situações, cenários, momentos onde caiu fogo, Pentecostes, o avivamento do Espírito Santo de Deus. E eu quero, junto com você nessa noite maravilhosa, entender um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus. Tem alguém que está cheio do Espírito Santo aqui? Mas você está cheio mesmo? Está pela metade? 10%? Está só uma entradinha? Eu quero estudar com você baseado nesse texto. Olha que a palavra de Deus nos ensina e nos passa neste texto. Diz assim a Bíblia em Efésios 1, versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nesse evangelho, vocês fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Se você ama a Bíblia, diga: eu amo a palavra de Deus. Me deixe só fazer uma introdução antes de entrar nesse texto. A igreja, mais do que nunca,
precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós necessitamos poder. Poder não é uma questão de performance, de milagres, prodígios e maravilhas. Para a igreja, poder é oxigênio. A igreja não vive sem o poder do Espírito Santo. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus foi exemplo daquilo que ele ensinava. Mas depois do tempo que Jesus tinha para se comprometer, discipulando pessoas, ele falou assim, vai para Jerusalém e fiquem lá, não saiam de lá, até vocês receberem a promessa do Espírito Santo. Então o derramamento do Espírito Santo, que acontece no Pentecostes, é o cumprimento de uma promessa de Deus anunciada por Jesus. Agora a pergunta é, pastor, por que nós precisamos do derramamento e do poder do Espírito Santo? É para andar sobre as águas? É para multiplicar pães e peixes? É para expulsar demônio? É para fazer milagres, prodígios e maravilhas? Também. Mas entenda, Jesus falou assim, fiquem lá, não saiam de lá, não faz culto não prega, não expulsa demônio, não multiplica pão e peixe, até vocês receberem a promessa do derramamento do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo com isso? E a igreja precisa ter isso muito bem claro, entendido? O poder do Espírito Santo não é apenas para fazer grandes milagres e prodígios. O poder do Espírito Santo é o que me capacita para obedecer os ensinamentos simples de Jesus. Não é só para coisas gigantescas não, mas é para coisas pequenas, coisas elementares da fé. Jesus fala, não começa o ministério sem antes receber poder, porque é o poder do Espírito Santo que me capacita a obedecer os ensinamentos de Jesus. Porque, por mais simples que possa parecer, Jesus falava assim, vocês já ouviram falar que era para amar o seu próximo como a si mesmo, mas eu digo para vocês, amem os seus inimigos. É impossível amar o inimigo sem o poder do Espírito Santo. Então Jesus ensinava, mas depois de ensinar ele falou, vou derramar poder, porque é o poder que vai capacitar vocês a conseguirem obedecer aquilo que eu ensinei para vocês. Tudo que Jesus fazia era porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu estou falando de uma pessoa que sabe quem era, conhecia a sua importância. Entenda, Jesus não era uma pessoa prepotente, porque a maioria das coisas, fora, claro, todas as profecias messiânicas que anunciavam Jesus, mas a maioria das coisas que nós conhecemos acerca de Jesus, ele mesmo disse acerca de si próprio. Não é prepotência, é autoconhecimento. Ele sabia quem ele era, e mesmo sabendo a sua importância, a sua origem, o seu destino, a sua missão, toda vez que ele fazia coisas extraordinárias, ele não atribuía a si, ele atribuía a pessoa do Espírito Santo. Certa vez ele falou assim, porque o Espírito Santo está em mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas, o evangelho aos pobres. Então Jesus falava, até quando eu prego capacitado, preparado, revestido pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia era debaixo da unção do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Ele nasce pelo Espírito Santo. Maria recebe a visita de um anjo, e o anjo fala assim para Maria, você vai ter um filho, você foi agraciada, Deus achou favor em você, e você vai conceber o Filho de Deus. Ela falou, é impossível, porque eu nunca deitei com homem, eu não conheço homem, eu sou virgem. Aí o anjo fala assim, o Espírito Santo descerá sobre você. Você entende isso? Quando o Espírito Santo desce sobre a minha vida, eu consigo gerar aquilo que eu não conseguiria sem a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Então quando Jesus nasce, ele nasce porque Maria é cheia do Espírito Santo. Aí o outro texto vai falar, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltando do batismo no Jordão, é guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. Você entende isso? Primeiro ele é cheio do Espírito Santo, depois ele é guiado pelo Espírito Santo, porque você é guiado por aquilo que você está cheio. Se você é cheio de inveja,
é a inveja que vai guiar as tuas decisões. Se você é cheio de raiva, é a raiva que vai decidir com quem você se relaciona, o que você fala, o que você não fala. Se você é cheio de desejo, é o teu desejo que vai te pegar pela mão e vai dirigir os caminhos da sua vida. Mas se você for cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo pode até te guiar pelo deserto, mas você passa a tentação, você vence tudo aquilo. Quem é cheio do Espírito Santo também é guiado pelo Espírito Santo. Aí depois vai falar que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Então Jesus, ele nasce no Espírito, ele é cheio do Espírito, ele é guiado pelo Espírito, ele é ungido pelo Espírito e ele ressuscita pelo Espírito. Se tudo que Jesus fazia era pelo Espírito Santo, por que você acha que pode viver uma vida sem a presença e sem ser cheio do Espírito Santo? Por que a igreja acha que não precisa do poder do Espírito Santo? Não, basta a gente conhecer os ensinamentos. Para você ser igual a Jesus, não basta só você entender os ensinamentos que Jesus passava, mas você precisa do poder que Jesus tinha. E o poder que Jesus tinha, até para ensinar os ensinamentos, veio do Espírito Santo. A igreja, mais do que nunca, precisa da presença do Espírito Santo. Você precisa mais do Espírito Santo segunda-feira. Não é no culto que você precisa do poder do Espírito Santo. Tu precisa do Espírito Santo segunda-feira no teu trabalho. Quando você acorda, você precisa do Espírito Santo. Jesus nasce no Espírito Santo, anda no Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. A igreja precisa entender a urgência que ela tem de receber e ser cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quem está entendendo, diga um glória a Deus. Você precisa... Gente, é uma questão de sobrevivência. A experiência pentecostal é oxigênio. Se você não teve, busque ser cheio do Espírito Santo, que Ele vai guiar a tua vida por onde você for. Aí, a gente chega nesse texto, onde o escritor vai falar, olha, deixa eu deixar claro para vocês como é que é o processo. Vocês escutaram a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação. Então alguém pregou para vocês a Bíblia. E vocês, tendo crido na Bíblia, acreditado no evangelho da salvação, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Mas o selo do Espírito Santo, ele é uma garantia, ele é um penhor de uma herança. O que ele está falando aqui é, entendam dois conceitos. Existe o selo do Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? É uma marca do Espírito Santo na minha vida que me endereça para um novo caminho e um novo endereço. Eu estava endereçado para o inferno. Quando eu levantei a mão, aceitei a Jesus e confessei com os meus lábios e criei com o meu coração que Ele morreu e ressuscitou dos mortos, aceitei a Jesus, eu recebi o que a Bíblia chama de selo do Espírito Santo. Selo que a gente coloca numa carta para endereçar ela para algum local. Você estava endereçado para o inferno, o selo veio para a sua vida, agora você está endereçado para o céu. Quando você aceitou a Jesus, você recebeu o selo do Espírito Santo. Só que ele vai além, ele descreve o que é o selo no contexto geral. O selo do Espírito Santo é uma garantia de uma herança. Ele é parte de algo maior. O que é garantia? Garantia é o que nós entregamos para alguém no momento de você fazer uma aquisição e uma compra. Se você vai comprar um carro, não tem como você tirar o carro da revendedora sem você dar uma entrada. E depois você vai finalizando com as parcelas. O que se chama aquela entrada, aquele cheque calção? Garantia. Então, quando eu quero levar alguma coisa para minha casa, mas eu não tenho todo o dinheiro, eu chego no dono e falo, está aqui uma garantia e depois eu vou pagar o restante das prestações. Então, quando eu volto para a revendedora do carro, eu não posso chegar e falar, olha, eu não tenho dinheiro para pagar o restante das prestações, mas está aqui a minha esposa, ela é loura, ela é bonita, ela fala inglês, ela tem um valor bom, ela. Ele não vai, quer dizer, eu acho que ele não vai aceitar, né? Ele não vai aceitar, sabe por quê? Porque o restante dos pagamentos precisam ser da mesma substância da entrada. Se eu dou a entrada em dinheiro, o restante das parcelas tem que ser em dinheiro, senão ele não vai aceitar. Então o que ele está falando é, ei, o Espírito Santo, o momento que ele entrou na tua vida, quando você aceitou a Jesus e você recebeu o Espírito Santo, você recebeu uma entrada, uma garantia,
um cheque calção, mas existem outras parcelas para serem adicionadas na sua vida. Você está entendendo isso? Quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo, mas você não foi cheio do Espírito Santo. Você recebeu 10%, uma pequena parcela, uma entrada, mas o que ele está falando é, isso aqui é uma garantia de toda uma herança. Tem muita gente que já está ok, já está feliz, já está alegre, só com a garantia do Espírito Santo. Eu, como pentecostal, assembleiano, que gosto de fogo, eu não quero só a entrada do Espírito Santo, eu quero todos os pagamentos. Eu não quero só 30% do Espírito Santo, eu quero ser quitado pelo Espírito Santo. Senhor, manda um pix de 100% do Espírito Santo na minha vida. Você entende que muitas pessoas falam assim, eu já vou para o céu, para que mais do Espírito Santo? Por que eu preciso do Espírito Santo? Para que 100%? Dá muito trabalho, é muita separação, é muita busca, é muito trabalhoso. Só a certeza que eu vou para o céu, eu já estou satisfeito. Eu estou satisfeito por ir para o céu, mas eu não sei se você é igual a mim. Eu quero mais do Espírito Santo enquanto eu estou aqui na terra. Eu quero mais, eu quero ser cheio, eu quero ser revestido, eu quero ser batizado, eu quero ser ungido, eu quero ser guiado, eu quero que Ele ande de mãos dadas comigo. Eu não quero só a garantia, eu quero toda a minha herança de Espírito Santo. Sabe por quê? Jesus veio para a terra para que você pudesse experimentar céu depois da terra. Jesus veio para completar o plano de salvação. Mas depois que ele foi, ele falou assim, vai vir um outro consolador, um outro ajudador. E a responsabilidade dele não é te tirar da terra e te levar para o céu, mas é para te dar poder, para que você possa viver céu enquanto você está aqui na terra. Você possa manifestar o que acontece no céu enquanto você está andando aqui na terra. Então eu desejo, eu espero chegar no céu, mas enquanto não chega um dia, eu quero viver céu na terra, eu quero viver milagres, eu quero viver experiências com o Espírito Santo de Deus. Porque o texto que nós lemos aprofunda. Ele fala aqui, olha, pelo que ouvindo também a fé que há entre vós, continuação, a partir do versículo 15, Efésios 1:15. Pelo que ouvindo também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Eu estou orando por vocês. Por que ele está orando? Para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê conhecimento. Não deu em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu estou orando para esta igreja, para os irmãos em Éfeso, para que vocês entendam que o Pai da glória vos dê conhecimento, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. Então o que o Espírito Santo pode te dar não é apenas um selo, mas ele pode te dar sabedoria e revelação. É bom viver sabendo que você é salvo? Sim. Melhor ainda é viver sabendo que eu sou sábio. É bom ser salvo, mas é bom ser sábio. Porque se eu tenho sabedoria, eu vivo bem enquanto eu estou aqui na terra. Não é sabedoria para viver bem no céu. Quando eu chegar no céu, só vou adorar. É sabedoria, é empoderamento enquanto eu vivo aqui. Porque muita gente está passando por dificuldades porque fez escolhas erradas durante a sua vida. Lhe faltou sabedoria. E sabedoria do Espírito Santo não é sabedoria humana. A sabedoria humana, ela vem pelos sentidos. Deus te deu um olho, uma boca, nariz. Deus te deu tato. Deus te deu os sentidos para que você possa tomar boas decisões. O teu olho, a tua visão te ajuda a tomar decisões. Eu devo ou não devo atravessar a rua? O teu olho vai dizer, tem carro, não atravessa. Então esta informação quem me dá é o meu olho. Se está quente ou não está quente, é o meu tato que me passa uma informação. E de acordo com a informação que ele me passa, eu tomo uma decisão ou não de tocar numa panela. Então o ouvido, os conselhos, o que fala, o jornal, as pessoas, elas me passam informações e eu escuto as informações para tomar boas decisões na minha vida. Então o Deus deu para o homem sentidos para que o homem pudesse usar os sentidos para tomar boas decisões. Só que existem decisões
que o seu olho, o seu nariz, o seu ouvido, o seu tato, o seu olfato não conseguem trazer informações necessárias para você tomar uma boa decisão. E aí, o que você faz? Quando você busca todos os recursos, todos os conselheiros, você lê sobre a economia, aí você não sabe se deve comprar ou vender, entrar ou sair, falar ou ficar calado, porque as informações humanas não conseguem te dar informações o bastante para você tomar uma decisão sensível. Nesse momento, o que você faz? Coloque o teu joelho no chão e ative um novo sentido. A busca por Espírito Santo, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem subiu no coração do homem, é o que Deus tem para a sua igreja, e Ele revela através do seu Santo Espírito, porque mais do que conhecimento e sabedoria humana, o que o Espírito tem para você é revelação. Então o que o meu sentido e o que os homens me passam são informações, mas quando essas informações não me ajudam, eu não preciso de informação, eu preciso de revelação. O que o Espírito Santo me dá quando eu estou cheio dele? Ele me dá revelação. Revelação é quando você não tem diploma que todo mundo na sala tem, mas quando você fala, você tem mais autoridade do que eles têm. Porque as pessoas vão falar, rapaz, qual é a formação dele? Qual é o histórico de trabalho dele? E as pessoas pensam que é a sua inteligência, mas não é a sua inteligência, é a unção que Deus derramou sobre a sua vida. A unção de Deus, ser cheio do Espírito Santo, me dá sabedoria, me dá conhecimento através da revelação. Aleluia. Mas sabe o que é revelação? Revelação é mostrar o que já tem. Quando alguém revela algo, por exemplo, está na moda, chá revelação. O que um pai e uma mãe vão fazer? Vão mostrar se é rosa ou se é azul, se é menino ou se é menina. Então eles só dizem o que já existe. Ninguém faz chá revelação quando não está grávido. Só faz revelação daquilo que já existe. Então, se ele te dá revelação, é porque você já tem, mas você ainda não viu, porque você não experimentou mais do Espírito Santo, porque você está confortável só com a garantia. E nessa noite ele está te dando sabedoria para falar, busca em mim coisas profundas que já existem, mas você ainda não viu, porque existe conhecimento, existe sabedoria. Quantos aqui precisam tomar decisões sensíveis na próxima semana? Busque no Espírito Santo. O Espírito Santo tem mais do que informação, ele tem revelação para você. Eu tomo boas decisões quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso eu não posso me contentar só com um pouquinho de Espírito Santo, não. Quem é pentecostal precisa ser cheio do Espírito Santo. Você acha que quando chegavam para Jesus e falavam, vem aqui, é lícito pagar imposto? Vocês precisam pagar imposto? Aí Jesus do nada tira um negócio, me dá aqui uma dracma, me dá aqui uma moeda. Qual é o rosto que tem aqui? Ah, de César, então dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. Isso não é revelação humana, não. Isso aí é a revelação de quem é cheio do Espírito Santo. Você acha que quando duas mulheres chegam com uma criança diante do rei Salomão, e ele fala assim, não, traz a espada e corta no meio. Que rei, que legislador tomaria essa decisão? Mas essa não é uma decisão do conhecimento de Salomão, mas do Espírito Santo, da sabedoria que Deus na noite anterior derramou sobre a vida dele. Se você buscar a sabedoria do Espírito Santo, você vai ter respostas que ninguém tem. Você sabia que unção é isso? Unção é uma capacitação específica para um problema específico, é específico. Ou seja, quando Deus unge alguém, Ele não apenas unge a pessoa, Ele unge para uma missão específica. É por isso que Jesus falou, porque o Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para dar visão aos cegos e para libertar os aprisionados. Jesus não apenas sabia que era ungido, mas Ele sabia para que servia a unção dele. É por isso, pastor, porque a gente tem esse negócio, não toca no ungido. Depende, porque tem muito ungido que está atuando fora da área da sua unção. É por isso que tem muito ungido que é ungido de Deus, mas está fazendo besteira, porque ele não foi chamado para aquilo a qual ele está fazendo. Não apenas busque unção, mas tente entender, para que Deus me ungiu?
qual é o meu chamado. Porque a unção que Deus derrama sobre a tua vida é para resolver um problema específico. Você entende isso? Então, você não nasceu e depois Deus te deu uma unção. Deus já tinha uma unção e falava: eu preciso resolver aquele problema. Deixa nascer o José, a Maria, o Pedro, o Rodolfo, porque essa unção vai ser derramada e quando ele nascer, ele vai resolver este problema específico. A unção que Deus derrama sobre pessoas, homens, mulheres, reis e rainhas é para algo específico. Então entenda, para que Deus me chamou e me ungiu? Porque se você atuar fora da sua área de unção, ao invés de resolver o problema, você vai estar causando o problema. Quer ver um bom exemplo disso? Salomão, a sabedoria que ele tinha. Se você for ler o texto bíblico, ele faz um holocausto, ele faz um sacrifício. Deus aparece para ele em sonho e fala assim: me pede qualquer coisa. Eu estou assinando no cheque em branco, eu coloco o valor. Aí ele falou: Senhor, me dá sabedoria para julgar esse tão grande povo que não é meu. Aí Deus fala assim: antes de ti nunca houve, depois de ti nunca haverá alguém tão sábio. A gente fala: o homem mais sábio que pisou na terra foi Salomão. Entenda o que o texto diz. Salomão fez um monte de besteira depois. Se ele fosse o homem mais sábio da terra, não cometeria aqueles erros e aquelas besteiras que ele fez. Pastor, mas ele não era o mais sábio? Ele era o mais sábio para governar esse tão grande povo que não é meu. Porque a unção que Deus derrama até sobre rei é unção específica. A sabedoria que Deus derramou sobre a vida de Salomão é uma sabedoria para governar e julgar o povo. Mais sábio que Jesus, nunca vi. Jesus é o mais sábio que já pisou nessa terra. Qual é a sabedoria dele? Para tudo, mas principalmente para te salvar do inferno e te levar para o céu. Ele entendia muito bem a unção que ele tinha sobre a vida dele, era específica. É por isso que ele falou: ei, porque eu fui ungido pelo Espírito Santo para pregar as boas novas aos pobres, para dar visão aos cegos, para libertar os cativos. Você era cativo do inferno, do pecado, do erro e do mal, e ele te libertou. Tente entender qual é a unção e o chamado que Deus colocou sobre a minha vida. Gente, a gente precisa buscar mais do Espírito Santo. Essa igreja, a gente vive num tempo tão difícil, tão complexo. Entendam, isso aqui não tem a ver com governos deste tempo, isso aqui tem a ver com escatologia. Pastores serão presos por pregar o evangelho. Por quê, pastor? Porque Jesus foi morto por fazer isso. A igreja será perseguida por pregar o evangelho. Então o que a igreja precisa para se blindar ou ajudar ela? Do Espírito Santo. Porque Jesus falou: eu preciso de unção para pregar as boas novas aos pobres. Até para subir nesse púlpito e pregar esse sermão, eu preciso de uma unção de Deus. A igreja, nos dias de hoje, no tempo de hoje, tem que pedir unção do Espírito Santo para poder saber se comunicar e alcançar o coração das pessoas. Porque uma pessoa com unção é diferenciada. Se você tem conhecimento, você atinge o intelecto. Se você tem unção, você atinge o espírito. Você já viu isso? De pessoas que têm PhD, que tem formação e vai falando, todo mundo fica impressionado com o dom que ele tem. Aí tu dá para o irmão Zezinho, que não tem nem alfabetização. Aí ele vai fazer uma oração final para terminar o culto. O fogo cai naquele local. Aí você vai entender. Por quê? Porque um tem conhecimento humano, outro tem unção do Espírito Santo. Enquanto um fala para o intelecto, o outro fala para o Espírito. A igreja de hoje, ela precisa ter uma voz que atinge o intelecto, mas ela precisa de uma unção que atinja o espírito. Porque contra o intelecto existem ideologias, mas não existe nada que possa parar a unção, porque é a unção que quebra o... Busque o Espírito Santo, pastor. Você precisa do Espírito Santo para cantar aqui. Você precisa do Espírito Santo para pregar aqui.
Você precisa do Espírito Santo para dar glória a Deus aí. Você precisa do Espírito Santo para tocar uns instrumentos, para mexer no microfone. Você precisa do Espírito Santo para arrumar as cadeiras. Você precisa do Espírito Santo para todas as coisas, porque quando você tem o Espírito Santo e a unção dele, mais do que impressionar pessoas, porque um dom impressiona, mas a unção impacta. Eu não estou aqui para impressionar você, eu estou aqui para que a unção do Espírito Santo impacte a sua vida. Aleluia. Tem um texto que fala, não estou nem lembrado, mas eu preguei isso domingo, estou tentando também requentar algumas coisas que fala assim: enquanto Pedro pregava e falava estas palavras, o Espírito Santo ia à frente, batizando todos que estavam presentes. Então um estava atuando de acordo com um dom, mas a unção do Espírito Santo tomou na frente do dom e falou assim: enquanto tu fala e alcança o ouvido, eu vou trabalhando e alcanço o Espírito. Então quando eu uso o meu dom, sou eu que trabalho, mas quando eu estou debaixo da unção, é o Espírito Santo que está trabalhando por mim. Então a gente está precisando, como igreja, em tempos tão difíceis, da unção do Espírito Santo, para a gente pregar e alcançar até as pessoas que às vezes nós condenamos. A gente precisa de unção, porque grandes ativistas de ideologias malucas precisam da salvação. E como é que eu comunico a mensagem para eles? Eu não vou conseguir comunicar com a minha teologia. Eu preciso comunicar com a minha unção. Unção, gente. Porque tem coisas que você pode falar, mas se você não tem o poder do Espírito Santo e a unção dele, vai chegar aqui e sair por aqui. Jesus experimentou um pouco disso. Não que ele era impotente, mas ele viu o que acontecia e ele mudou a tática. Certa vez, 4 rapazes trouxeram um amigo, fizeram um buraco e desceram ele, e Jesus falou: que fé bonita, por causa da fé de vocês, ei, os teus pecados estão perdoados. Aí o texto fala que os homens da lei arrazoavam no seu coração: quem ele acha que é para falar assim? Porque Jesus entendeu, não adianta só eu falar para eles, eu vou precisar mostrar algo um pouco mais poderoso. Eu vou precisar fazer uma demonstração do poder da unção que existe sobre a minha vida. Ele, só para provar e mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra. Meu filho, pega a tua maca, levanta e anda. Eu quero ver alguém abrir a boca e contrapor uma maravilha, um milagre, algo extraordinário que só vem com o poder, com a unção de Jesus, do Espírito Santo. Quem está entendendo esta mensagem que Deus está comunicando? Então, meus irmãos, busquemos tudo que o Espírito Santo tem para a nossa vida. É completo, não é pela metade. Eu não quero só uma garantia, eu quero ser quitado por inteiro. Então ele fala aqui, o texto vai continuando e falando, e eu já fui para outro lado aqui na mensagem, que o Espírito Santo foi me guiando, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, ele vai guiando, e é melhor ser guiado pelo Espírito Santo do que por um esboço escrito aqui, que a gente bota, porque pode falar. Então entenda, está na hora de nós como igreja, como ministério, como filhos, como homens, mulheres, ajoelharmos mais, orarmos mais e buscarmos unção. A unção que Deus colocou sobre a tua vida acelera os teus resultados. A gente pode ficar 10 anos pregando para um povo. Se a gente buscar unção, só de abrir a boca, todo o povo recebe. Jesus fez isso. Jesus passava horas orando. Aí os discípulos olhavam e falavam: rapaz, como é que pode? Ele fica horas, 1, 2, 3 horas lá fazendo aquilo, mas quando ele desce no vilarejo, ele fala assim: levanta, e o coxo levanta. Ele fala: abre o olho, o cego vê. Ele fala: sai para fora, e o morto ressuscita. Como é que ele gasta tanto tempo para fazer algo ali, mas quando ele vai fazer algo complexo, como expulsar um demônio, ele só abre a boca e o demônio sai instantaneamente? É porque ele primeiro busca unção, ele busca proximidade, ele busca intimidade com Deus. E quando eu busco e invisto tempo com Deus, eu não perco tempo com homens. Os discípulos iam querer expulsar os demônios e não conseguiam. Lembra daquele pai do menino, quando eles descem o monte? Olha, eu falei com os discípulos, eles não conseguiram. Jesus fala assim: sai. E saiu. Raça incrédula, perversa. Vocês ainda não aprenderam, não. A gente tem que aprender a buscar o Espírito Santo. Não só na igreja, mas em casa. Tem gente que o único momento que eles leem a Bíblia é quando o pastor fala assim: abra a sua Bíblia. Você não recebe poder assim.
Para receber poder, você precisa ser discipulado ou disciplinado. Jesus veio para criar discípulos. Discípulos vêm de disciplina. Se você não é disciplinado, você não está apto a receber poder do céu. Primeiro ele disciplina as pessoas, depois ele fala: estão prontos, agora derrama o poder. Porque poder na mão de gente indisciplinada vai embora. Que sejamos uma igreja disciplinada na busca do poder, da revelação, do conhecimento, da sabedoria, do Espírito Santo. Porque a gente precisa do Espírito para fazer as mínimas coisas que Jesus ensinou. O poder do Espírito Santo trabalha na minha vida para que eu possa executar o que Jesus me ensinou. Então já existem coisas extraordinárias. Se você foi selado pelo Espírito Santo, se você já tomou uma decisão e ele já habita em você, está na hora de você pedir para ele: me dá mais, derrama mais, me enche mais, me revela mais. Porque se você continuar lendo o texto inicial que nós lemos, você vai perceber que o escritor ele vai além daquilo que ele falou. Porque ele fala assim: olha, o que tem? Tem sabedoria, tem conhecimento. Depois no versículo 19, o qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo e ressuscitou Cristo dos mortos. Não apenas ressuscitou, pôs à direita do Pai no céu, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio, todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Tudo o que aconteceu com Jesus foi porque o Espírito Santo encheu Jesus e falou assim: eu vou te ressuscitar, mas não para aqui, eu vou te subir, te colocar no céu, vou te colocar à direita do Pai, eu vou elevar o teu nome acima de toda a potestade, de todo o principado. Mas não só nesse tempo, não só nessa época, mas em todos os tempos, tudo que vier pela frente, eu vou fazer isso. Gente, se Jesus atuava, realizava tudo pelo poder do Espírito Santo, por que nós hoje pensamos que podemos fazer qualquer coisa sem ter o poder e a presença dele na nossa vida? Cadê o coral? Pode subir o grupo de louvor, que eu já vou passar aqui. Quem vai ministrar também a nossa Santa Ceia, por favor, subam aqui. Meus irmãos, nós estamos numa guinada, numa reta de busca, primeiro, da nossa festa, dia 10 de junho. Vai ser uma grande festa pentecostal. Mas eu não sei você, eu estava aqui durante a nossa conferência de educação cristã. Nesse ano a nossa conferência de educação cristã foi sobre a doutrina pentecostal, para a gente poder entender a atuação e o derramamento do Espírito Santo não como um movimento. Porque nós temos a seguinte tendência de dizer: nós somos um movimento, o movimento pentecostal. Não, nós somos uma realidade bíblica. Jesus falou: eles estão prontos, mas eles não conseguirão realizar o que eu ensinei sem antes eles receberem poder. A igreja até precisa de capacitação, até precisa de ensino, até precisa de reciclagem de conhecimento, mas nada disso consegue acontecer e ser executado sem a igreja receber poder. Você precisa de poder para dirigir o seu carro, para fazer a comida que você faz, para participar de uma reunião, para andar, para pegar um voo, para se vestir, para tomar banho. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo comece a controlar as suas atitudes e comportamentos. Como assim, pastor? E aqui eu termino, para passar, senão eu vou pregando embora aqui, eu vou emendando uma mensagem na outra. Eu termino falando o que diz naquele texto. Onde é que está aqui? Fala sobre a embriaguez e compara a embriaguez com Efésios 5,18. Coloca para mim na tela.